Era uma vez uma mulher que tinha uma vida normal, como todos que você conhece. Trabalhava, estudou bravamente, conquistou muitas posições, tinha diploma. Era uma pessoa com muita determinação e foco. Seja qual for o lugar que ela chegava, ela se destacava. Chegando nos seus 20 e poucos anos, 28 aproximadamente, ela começou a sentir-se só. Um sentimento a invadir, cuidara tanto dos seus valores pessoais, profissionais, que esquecera do seu lado afetivo. Ninguém a agradava, nem mesmo uns beijos ela dava. Cuidava somente das suas questões pessoais. E nisso, ela foi vivendo a vida pautada no acerto, sempre procurando aprimorar seu lado de conhecimento, seu lado que a gente diz assim, tira a pessoa do ostracismo, da inércia, uma pessoa de destaque. E aí chegamos na fase onde ela busca um relacionamento. Como é uma pessoa muito inteligente, ela faz o quê? Ela vai buscar alguém do mesmo calibre. Ela não se agrada com qualquer pessoa. Moral e intelectualmente ela busca, só que ela não tem um catálogo. E ela observa no ambiente de trabalho, no prédio onde ela mora, dentre os conhecidos que ela tem, em redes sociais. E nisso começa um jogo de força. E um dia ela sai com um rapaz. Sai com um rapaz, conversa, dialoga, eles se agradam muito um do outro e ela compreende que ele não é do nível que ela queria que ele fosse. Ou seja, ela tem um padrão e ele não é aquele padrão. Mas a carência dela é tamanha que ela convida o rapaz para que eles possam se enamorar, nem que fosse por uma noite. E o rapaz se apaixona. No outro dia, quando acaba o encantamento, ela volta para a vida cotidiana dela, para o trabalho dela, para as coisas dela, e começa um telefone a tocar. É o rapaz, louco para poder falar com ela. E ela simplesmente o ignora. O trata como se não fosse nada. Como comum a gente diz, a pessoa lhe serviu muito uma noite anterior e agora é como um simples guardanapo que você joga na lixeira e você o descarta. E de repente, a insistência vai por 3, 4, 7 dias até que para. Se você virar o jogo, você vai enxergar um filme do outro lado, o cara sofrendo porque ela, mesmo sabendo que ele não era compatível, abriu a guarda e se entregou a ele totalmente. Como um elixir muito grande que existia naquela situação, ele se apaixona. E ela, consciente, porque ela estava consciente. Quem pode dizer que está inconsciente quando você toma uma decisão igual essa, de se entregar ao outro? E esse rapaz, ele tenta de tudo, chegando ao ponto de mandar flores, deixar bilhetes, correr atrás, e um dia ele se depara com ela. Ele estava gelado dos pés à cabeça. A adrenalina corria o seu corpo e ele ficava anestesiado, como se ele estivesse diante do objeto
que ele mais desejava na vida dele toda. E ele olha fixadamente para ela e ela o ignora. Mas ele toma coragem, pulso, pega no braço dela e pergunta: por que você fez isso comigo? E ela responde: o que eu fiz? Por que você saiu comigo? Por que você me seduziu de tal forma onde eu pudesse ficar tão apaixonado? Onde eu gosto de você? Você para mim tem um magnetismo sensacional. Eu não consigo esquecer você. Isso está me enlouquecendo. E o ego profere a seguinte palavra: olha, eu sinto muito. Nós tivemos um flerte, mas para mim não é nada demais. Toque a sua vida, esqueça de mim, nós não temos nada a ver. Largue meu braço que eu vou seguir em frente. Ele larga o braço. Ela sobe as escadas de onde estava indo e ele vira as costas. A loucura toma conta da mente daquele homem e ele pula de uma ponte e se suicida. Ela nunca ficou sabendo da morte dele. Porque ela o ignorava totalmente. Só serviu-lhe para que ela pudesse matar as suas vontades. Quem causou aquele suicídio? Ela. Quem quebrou o vaso chinês? Ela. Daí à frente, passa-se 1 ano, 2. Todo relacionamento que ela tenta estabelecer dá errado. Do outro lado está aquele ser com ódio e perseguindo ela. Vibratoriamente, ele se suicidou, mas o seu magnetismo a alcança porque existe um entrelaçamento quântico. Como eu já disse para muitos, a sexualidade é um cabo de aço e você está ligado à pessoa, queira ou não queira. E a duplicata do vaso chinês se cumpre. Ela tenta um relacionamento, 10, 15 anos e nada. E chega até os seus 40 e poucos anos e nada de um relacionamento. Ótimo. Ficou claro? Por que algumas pessoas não conseguem ter relacionamentos nessa vida? Ficou claro o perigo que é você se abrir para uma pessoa, dar uma oportunidade, seduzir uma pessoa, seja você homem ou mulher, e simplesmente descartar como se fosse um nada? Ficou claro a você que as repercussões são além da matéria, além do tempo e do espaço? Outro caso clássico é as pessoas que são desonestas. 2 amigos convivendo juntos desde a faculdade, comungam ideais de um futuro próspero e têm ideias magníficas. Quando formam-se, um deles que tem dinheiro, é de família abastada, propõe ao amigo: vamos montar uma empresa, porque o amigo que não tinha dinheiro tinha ideias fenomenais. E o amigo que não tem dinheiro fica seduzido com a situação, diz: magnífico! E ele pega no seu hall de ideias e chama um amigo para conversar, o amigo que é rico. Apresenta para ele aquele catálogo de ideias e o mesmo fica apaixonado, porque antes ele não tinha visto aquilo. Eles comungavam ideais, mas o amigo não havia mostrado para ele ainda todo o manancial de ideias que ele cultivava. E o amigo simplesmente fica apaixonado por aquelas ideias. Só que a soberba tem no seu coração
um aspecto de aquilo não foi eu que realizei e eu quero isso para mim a todo custo. E ele se mira em uma ideia X. E ele pede ao seu amigo que explique aquela ideia ao máximo que ele puder, financeiramente, estruturalmente. E o amigo, confiando nele como se fosse um irmão, conta tudo para ele. Vira as costas, segue a sua vida. O amigo liga, pergunta se vão estabelecer negócio. Ele diz que não é o momento certo, porque ele está passando por algumas situações familiares. O amigo compreende, toca a vida e vai trabalhar de maneira funcional, sem nem muitos sonhos, porque ele não tinha poder financeiro para realizar os seus ideais. E de repente, o amigo vê numa matéria de jornal a sua grande ideia sendo lançada pelo seu falso amigo. Aquilo corrói o que ele tem de amor próprio. Aquilo destrói o que ele tem de sentimento de nobreza. Ele se encoleriza, pega um transporte e imediatamente vai ao encontro daquele que usurpou sua ideia. Ideia que ele não havia registrado, não tinha patente, não tinha registro autoral, mas tinha um registro chamado confiança, amizade. E ao encontrar aquele amigo, ele pergunta: canalha, por que me roubaste a ideia? Confiei-me tanto em você, mostrei-lhe todos os aspectos daquela ideia e você simplesmente me devolve dessa forma, me roubando. Não queria eu nada mais de você. Se você dissesse assim: amigo, me doe essa ideia para que eu possa realizar, eu lhe daria com todo prazer, mas você me roubou. Você aproveitou da boa fé e simplesmente me roubou. A partir daquele momento, aquele que foi roubado começa uma vida. Ele era uma pessoa equilibrada, trabalhadora, ainda não tinha formado família. Começa toda uma vida desregrada, começa a beber, começa a se entregar nas noitadas, até chegar na droga. Perdeu todo o que a gente chama de sentido da vida. Aquilo desmontou o que ele tinha, que a gente chama de estrutura psicológica. E ele se autodestrói dia a dia, até um ponto que ele morre. E é um suicídio inconsciente. E aquele amigo que aproveitou da situação é que provocou o suicídio. Ele quebrou o vaso chinês. Aquela empresa que ele montou quebrou, ele perdeu todo o dinheiro, as empresas acessórias da sua família quebraram e tudo mais que ele fez começou a dar errado, porque aquele que estava no plano espiritual cobrava todo o ódio, ele emanava para aquele ser, para negativar ele. Por quê? Porque ali existia um vínculo. E não tem como. Queira ou não queira, você vai pagar. Tudo aquilo que você fizer, você vai pagar. Isso é o vaso chinês. Quando as pessoas preocupam-se em falar do vaso chinês, elas esquecem que a todo momento, quando uma pessoa te chama na rua pedindo você um conselho, se você der um conselho errado e a vida dela simplesmente desandar, você é responsável. Se você se separa da sua esposa, marido e larga seus filhos, todo aquele desatino seu, tudo aquilo que acontecer de negativo que estava ligado àquela situação inicial é problema seu. Você está preso numa rede de karma, numa rede de contato, num entrelaçamento quântico. São prisões e mais prisões que, se você tentar desagregar, é como se você escalonasse a sua dívida em tal ponto, e a sua dívida é com quem? Com a vida. E com a vida das outras pessoas. Vaso chinês é quando você recebe um troco errado, não devolve a diferença e o dono da loja desconfia da pessoa do caixa e a demite. E você tem responsabilidade com aquilo. Vaso chinês é
tudo aquilo que a gente teria a oportunidade de ser honesto, ser digno, de ser uma pessoa coerente, de tomar as decisões que são corretas, independente de qualquer situação de conveniência, e não tomamos. Nisso você cai no que é o seu maior abismo, que é a consciência. Lembra? Você pode esconder de todo mundo, menos da sua consciência. Quando você bota a cabeça no travesseiro, a sua consciência te cobra. Então, vaso chinês é isso. Vaso chinês é você entender que tudo que você faz, fala e realiza tem repercussões na vida dos outros. E essa repercussão é o que é cobrada, positiva ou negativa. Não tem que explicar muito. Eu acho que essas duas análises de suicídio já deram para vocês as dimensões inconscientes do fato. Imagine as conscientes. Imagine as pessoas que fazem o mal indiscriminadamente. E olha, se você tem um conhecimento e pratica uma dessas ações, o seu preço na questão de pagamento é 10 vezes maior. Orai, vigiai e laborai. Não tem segredo. Se você fez algo errado, tem como corrigir. O melhor é se habilitar, se treinar, se capacitar para não errar, porque é possível sim. No mais, espero ter contribuído para que vocês possam compreender ainda mais essa questão do vaso chinês, que é uma metáfora existente há milênios. Agora que as pessoas acham que ela tem dono, ela não tem. Ela já é uma metáfora antiquíssima. Grande abraço a todos. Gratidão, gratidão e gratidão.